Salve Maria, sou missionário São Roberto. Acabando de fazer um vídeo do apóstolo Leão da Sala. E pelo amor de Deus, cara, você vê esses vídeos protestantes, eu fico impactado. Tanta divisão. Um acredita numa coisa, outro acredita em outra coisa. Não tem uma unidade. 1 Coríntios 10, Paulo fala para manter a unidade. Sério, Êxodo, EP 28. Por que não sou católico? Pastor Rodrigo Mocelin disse. Aqui ele está sentando a lenha na igreja católica. É típico desses caras. Você devia fazer um vídeo falando dos pastores lá que tem profecia, etc. Defender a sua fé, em vez de falar mal da igreja. Por que eu faço esse vídeo? Para você entender, para não cair nessa mentira. Nós somos descendentes da mulher que guarda os mandamentos. Tito 9, combater aquele que contradiz a sã doutrina. Então, estou fazendo o que a Bíblia está me mandando. Porque eu não sou católico. Nosso episódio de número 28 da pregações expositivas baseadas no livro de Êxodo. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás. Isso é muito íntimo em toda a Escritura. Se curvar é sinônimo de cultuar. Tanto é que várias vezes, quando homens de Deus... Mocelin, vamos ver. Eles viram pessoas se ajoelhando diante deles, eles diziam, não, que eu sou homem. Então, isso é inseparável em toda a Bíblia. Se curvar diante de alguém é adorar. Pois é. Fechou. Simples. Atos 10, 25, 6. Cornélio prostrou diante de Pedro para adorar, mas Pedro, como pastor, repreendeu. Por quê? Mas se prostrar diante de uma imagem e adorar, ô Mocelin, mais pra frente você vai sentar madeira na igreja. Se prostrar em que sentido? Qual linguagem? Venerar ou adorar? O que Deus está falando em Êxodo? Por isso que eu não sou católico. Porque católico se prostra diante de imagem. Por que eu não sou católico? Porque católico ele é adorador de imagem. Por que eu não sou católico? Porque o católico ele é pagão. Por que eu não sou católico? Porque o católico é idólatra. O tema é esse. Olha só. Êxodo 18, 7. Moisés saiu ao encontro de seu sogro. Prostrou-se e beijou, informando mutuamente sobre a sua saúde. Entrou na tenda. Entrou na tenda, ó. Então Moisés ele é idólatra porque ele prostrou diante de um homem, do seu sogro. Qual é a diferença? Sacerdote de Midian. Qual é a diferença? Não é outro Deus. Qual é a diferença? Não é um ídolo. Prostrar diante de uma autoridade como respeito. 1 Reis 1, 22, 23. Profeta Natan prostrou diante do rei. Então o profeta Natan está adorando o rei Davi ali. O que Deus está falando? Simples, ó. 4. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima no céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante delas, não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vive dos filhos dos netos, dos pais dos netos, e por aí vai. Ao 3. Não terá outros deuses diante de minha face. Não se prostrar diante de outros deuses. Não prestar culto diante de outros deuses. Moisés se prostrou diante de seu sogro Gesto, que não é um deus, que não é imagem de um ídolo, etc. Por isso que nós somos católicos, porque nós seguimos a Escritura. Porque nós somos católicos, porque nós temos uma tradição. Porque eu sou católico, porque nós temos um pastoreio universal. A quem repreendeu Cornélio quando Cornélio prostrou para adorar ele?
Ah, mas se prostrar e adorar, sim, diante de um outro Deus. Tem uma imagem aqui, ó. É um Deus. É uma imagem via sacra, meu querido. Vamos lá. Êxodo 25, 18, ó. A mesma tática. José se prostrou diante da Arca da Aliança. O que tinha em cima da Arca da Aliança, meu querido? 2 querubins. Então José é idólatra, porque está prostrando diante da Arca da Aliança, diante das 2 imagens. Moisés também era idólatra, porque Deus falava com Moisés no meio das 2 imagens. Êxodo 25, 22, ó. Ali virei ter contigo, e de cima da tampa, do meio dos querubins, que eu, então, sobre a Arca da Aliança, que eu te darei todas as minhas instruções israelitas. Segundo Reis 2,15, os profetas, filhos dos profetas, prostrou diante de Eliseu. Primeiro Reis, para finalizar isso aqui, ó. Segundo Samuel 24, 19, 20, o servo prostra diante de Moisés, diante de Davi, ó. Ornã, 20, ó. E segundo Samuel 20, 24, ó. Ornã, que estava debulhando o trigo, viu aproximar-se dele o rei com a sua comitiva. Adiantou-se e prostrou por terra diante de adorador de... Prostrar diante de homem é um adorador. Bezabés, primeiro Reis 15, prostrou diante do rei, ó. Foi Bezabé ter com o rei no seu quarto. E o rei estava já muito velho. E Abisag, a sumanita, cuidava dele. Bezabé inclinou-se e postou-se diante do rei. Este disse: que queres? 22, ó. Falava ela ainda ao rei, quando apresentou o profeta Natã. Disse-lhe ao rei: está aí o profeta Natã. Ele entrou, postou-se com o rosto por terra. Olha só, segundo Reis 19, ó. Não, 1 Reis 2,19, ó. Bezabé foi, pois, ter com o rei para falar em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir ao encontro, fez uma profunda reverência e sentou-se ao seu trono. Não tem como, cara. Vamos lá, né? Já está refutado isso, né? Esses doutores, essa visão protestante é tudo igual, pô. Essa daqui. A Igreja Católica é apóstata. Apóstata. O concílio, a Confissão de Westminster, um dos documentos mais importantes da nossa fé, declara que o Papa é o anticristo. Todos eles. Não um Papa em particular. O papado é o anticristo. E eu concordo, nós concordamos. Martin Lloyd Jones diz assim: não hesitaria em chamar a Igreja Católica como a verdadeira obra-prima do diabo, a grande prostituta de Apocalipse. Uma igreja apóstata. E como ele mesmo define, apóstata é uma igreja que afastou-se de maneira absoluta e completa da fé cristã. Além disso, eu não posso cometer desrespeito ao criticar a idolatria. Porque quando alguém zomba de Jesus, ele está pecando. E quando... Cara, eu fico triste, sabia? E eu fico triste não por eles. Tô um pouco se lixando por esses caras. Eu fico triste quem dá ouvido pra isso. O Papa é um anticristo. A Igreja Católica é a Babilônia. Aonde, cara? A Igreja Católica se apostatou da fé. A Igreja Católica foi fazer divisões, ô meu querido? Quem é os anticristo? Visão da Escritura. É o Papa? Documento protestante que está citando. Pessoas que se revoltaram contra a igreja, que odeiam a igreja. Como ele, por exemplo. Olha só, quem cai nesse engano, infelizmente, meu irmão,
Não tem perdão, porque está blasfemando contra o Espírito Santo. Quem assiste essa igreja é o Espírito Santo. Quando você fala que a igreja católica é a Babilônia, a prostituta, que se apostatou da fé, que o Papa ele é o anticristo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Porque quem assiste a igreja é o Espírito Santo. Quem fundou a igreja foi o Senhor Jesus Cristo, por intermédio também do Espírito Santo. Olha só, quem são os anticristo? Você pega o Evangelho de São João, nos ensina, João, todo esse pensamento, toda essa visão, nós refutamos com a Escritura, cara. Então, Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, uma igreja que vai se apostatar da fé em 1517. Sim, que vai ter vários anticristos. Quem são esses anticristos que se revoltaram, que se apartaram, etc. Foi fundar outro pensamento, outra ideologia, outra doutrina, que estava dentro do nosso meio. Martinho Lutero estava dentro da igreja, que era membro da igreja, ungido, sucessor dos apóstolos, se apostatou da fé. Era um dos nossos, estava entre nós. Aqui, ó. João 2, eu acho que o Rodrigo Mocelin não tem isso aqui na escritura dele. Não é só a escritura, o lema desse doutor protestante, só glória a Deus, só glória a Cristo, só Cristo, sola Cristo, sola graça, sola fé, sola escritura. Aqui, ó, sola escritura. Filhinhos, ó, 1 João 2, 19. Filhinhos, essa é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem, eis que já há muito anticristo, por isso conhecemos que é a última hora. Há muito anticristo. Para ele, todos os papas é anticristo. Pelos documentos dos protestantes. Os reformadores protestantes. 19, ó. Eles saíram dentre nós. O que, servo Roberto? O Mocelin está errado. Os anticristos saíram dentre nós. Eles saíram dentre nós. Quem é Martinho Lutero? Estava entre nós. Escreveu ali na igreja de Wittenberg. E Wittenberg é um nome difícil, né? As 95 teses. Ele colocou lá na porta da igreja. Questionando. Mas não era dos nossos. Se tivesse sido dos nossos, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que você conheça que nem todos são dos nossos. Olha só. O Papa foi fundar igrejas? O Papa foi fundar outro pensamento? O Papa se revoltou contra a igreja e foi fundar sua própria igreja? Ainda tem mais. 1 Timóteo. Vou encerrar esse vídeo aí, que é o primeiro vídeo, né? 1 Timóteo, ó. O Espírito diz expressamente. O Espírito Santo diz expressamente, ó. Dos tempos vindouros, ó, essa atualidade. Há alguns hão de apostar da fé. Apostatar da fé, dando ouvido a espírito embosteiros. É a doutrina diabólica. A igreja ouve o verdadeiro Espírito Santo. O verdadeiro Espírito Santo, Mateus 28, 20, assiste a igreja. Que igreja? Mateus 16, 18. Sobre ti, Pedro, te creme igreja. Que igreja? Atos Apóstolos 2, que ele escolheu. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. 1 Coríntios 2, construiu primeiramente os apóstolos, que a igreja coluna sustentada na verdade. Olha só. Quem são os apóstatas? Aquele que era dentre nós. Era do nosso. Mas não permaneceu. Foi fazer outra igreja, foi fundar outra igreja. Por espírito e doutrinas diabólicas. Por que diabólica? Toda divisão será dispersa. Toda divisão será destruída. Toda divisão, uns caiu sobre os outros. 2 Coríntios 4. Irão surgir pessoas que irão proclamar o Jesus diferente. Por inspiração de outro espírito. Olha só. Como a gente refutamos um cara desses? Na escritura. Porque não tem como. O que Cristo profetizou, ó, olha só. Se a igreja se apostatou da fé, se a igreja ali, o Papa é o anticristo, então Cristo, ele é mentiroso, pô. Aqui, ó. Eu te declaro, Mateus 16, 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra foi minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Muito anticristo está entre nós. Quem são esse anticristo? Tudo que é ao contrário. Pastoreio. Porque essa profecia aqui jamais será destruída. Toma cuidado você que segue esses caras, pô. Você está buscando sua própria condenação, porque você está blasfemando contra Mateus. Olha só. 28, 20, ó. 20, ó. Ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todo dia até o fim do mundo. Quem está convosco? Atos dos Apóstolos 2, 1, 10. Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem? Deus. O Espírito Santo é quem? Cristo. A unidade. Quando você fala que a igreja católica é uma igreja idólatra, que se apostatou da fé, que o Papa é o anticristo, que a igreja se corrompeu, que a igreja é Babilônia, só você meditar Apocalipse 17, você vai ver quem é a Babilônia. É o Império Romano ali, político, que matava os cristãos. É simples entender isso. É uma tática adventista do sétimo dia. Todo o contexto sola a Escritura. Ainda tem mais, ó, 2 João 1, 7, ó. Muitos sedutores têm saído pelo mundo. Fora, os quais não proclamam Jesus Cristo, que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor, o anticristo. Ó. O verdadeiro cristão, o verdadeiro profeta, o verdadeiro missionário, ele proclama Jesus Cristo. E permanece, Atos dos Apóstolos 2:42, na doutrina e no fundamento dos apóstolos. Os anticristos não, eles saem todo esse contexto e vai fundar outra igreja, outra doutrina, outro pensamento, outra ideologia, etc, etc, etc. Como você vê aí nessa rede social, esgoto. Cautelai-vos para que não pecai o fruto do nosso trabalho, mas antes possa receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo, ó, não permanece na doutrina, ó, caminha sem rumo. Está sem rumo esse pastor. E os seus membros estão sem rumo, porque não permanece na doutrina que foi estabelecida nos Apóstolos 2:42. Não tem Deus que permanece na doutrina entre possui o Pai e o Filho. Ó. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebais em vossa casa, nem o saúda dais, porque a quem o saúda toma parte em sua obra má. Ó. Quem dá ouvido para essas pregações e acredita nesse esgoto, nesse cocô, está tomando parte dessa mentira. Está sendo enganado. Aonde que Cristo vai fundar uma igreja que é a Babilônia? Aonde os caras achou isso? Onde os caras viu isso? Quem tem boca fala o que quer, cara. Quem não tem amor e zelo como os apóstolos tiveram, foram martirizados para dar vida, fundada na cruz e edificada na cruz, com sangue. Não pela mídia. Quem é Martinho Lutero? De vez de defender a igreja, de vez de edificar a igreja, de vez se acovardou. Seja como Francisco de Assis, que reformou a igreja dentro da igreja, não saindo da igreja. Se reforma a igreja dentro, não saindo e fundando outra coisa. Infelizmente é isso, meu irmão. Salve Maria, essa é a resposta ao pastor aí. Essa mentira dele. Salve Maria, sou missionário São Roberto.